Está começando mais um Codecast, episódio de hoje sobre como tornar o seu marketing, o marketing da sua empresa, incopiável. Muita gente tem receio dos concorrentes copiarem o seu marketing e perder o diferencial, então o nosso bate-papo de hoje é sobre isso. Para você que é dono de negócio local, esse Codecast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Bem-vindo, Ademir. Bem-vindo, Evandro. Muito obrigado. Hoje temos um convidado, Ademir, cliente nosso de muitos anos. É dono da Berlim Ambiental. Conta um pouco da Berlim, só o pessoal saber do que se trata. Meu nome é Ademir, né? Eu sou coordenador da Berlim Ambiental e eu que criei esse projeto todo desde o início, né? A Berlim Ambiental hoje é uma empresa de consultoria ambiental que está voltada para que os empresários não tenham a dor de cabeça com a parte do meio ambiente na sua empresa. Então, eles têm que tocar a empresa dele, trocar a operação dele, né? E a gente vem nesse processo de criação do processo de marketing comercial. Já faz 2 anos sobre isso, né? E colhendo alguns resultados também, assim, muito legais, muito diferenciados. Perfeito. Então, a gente acompanhou desde o início, desde eles não tinha marketing nenhum, desde eles vendiam no boca a boca, o Ademir fazendo, enfim, visitando o cliente, etc., até começar a estruturar a metodologia de marketing aqui com marca de valor e também formar o time. Então, a gente vai bater um papo sobre isso. Convidei o Ademir para vir conversar conosco sobre esse assunto. Então, primeira pergunta que é, tem concorrente que segue vocês? Nossa, não tem ideia. Até essa era uma objeção muito grande, né? Em a gente startar um projeto de colocar o setor comercial e marketing. Porque a gente pensava, nossa, vamos investir muito dinheiro nisso, né? Vamos colocar pessoas nisso, vamos colocar energia nisso. E daí, pô, e se vinha alguém copiar a gente, né? Era uma coisa que a gente pensava, né? Tipo, copiar o quê? Os posts, copiar o site, identidade visual, como se comunica, as como chamadas, como fala. Teve até um caso muito engraçado que a gente foi fazer um projeto em São Joaquim. E aí, aqui, pra quem não sabe, a gente tá em Florianópolis, né? Isso. Daí eu tava passando pelo túnel, eu pensei, vou gravar um stories assim, dia de campo, passando o túnel, né? Cara, no outro dia tinha um concorrente meu fazendo a mesma coisa. Daí, eu até no começo eu tinha essa questão, poxa, vão me copiar, não vão? Hoje, se pegar aqui e olhar meus stories, sei lá, 30%, 40% é tudo concorrente meu. Que fica vendo o que a gente faz. Fica vendo o que vocês fazem, né? Chegou a pensar em bloquear concorrente no início? Primeiro eu bloqueava, eu ficava puto, sabe? Porra, bicho, o cara tá me copiando na cara de pau. Daí depois eu percebi que o nosso marketing, a nossa empresa é incopiável, né? Assim, eles podem pegar umas ideias soltas, tudo solto, e até esse foi um dos motivos que a gente entrou na mentoria também. Porque aqui a gente tem um método, então a gente sabe por que a gente está fazendo aquilo, a gente sabe onde a gente quer chegar com aquilo. E quem olha um stories ali aleatório e copia, é uma barata tonta, né? Não tem como fazer isso a longo prazo. E também assim, eu vejo bastante gente que acaba passando por isso, quando começa a fazer coisa diferente, o concorrente vai lá e começa a copiar e ver. E aí você fica às vezes meio puto, só que não tem muito o que você fazer para evitar que ele veja. Eu vou bloquear ele, mas aí ele entra com a conta pessoal, vai entrar com a conta da esposa. Então, assim, não tem muito... Assim, tem que tirar isso da cabeça e começar a trabalhar outros elementos dentro do seu marketing que ele vai ser incopiável, tá? Vou dar um exemplo clássico, que é, por exemplo, tu compartilhar aquilo que tu acredita. Então, assim, como que alguém vai copiar aquilo que tu acredita? Pode até copiar, mas é tão ridículo que não tem como. A minha opinião sobre como demora os projetos nos órgãos ambientais. Ou a minha opinião quando tem um cara que vai lá e protocola um projeto e some. Sabe? São identidades minhas, né? Eu comunico isso na minha empresa. Ou outra coisa, na nossa empresa a gente trabalha muito desenvolvimento de liderança, né? Então, pô, tem toda uma bagagem por trás dos cursos que eu fiz para criar aquilo. A pessoa vai só copiar um título. Ela não vai saber fazer na essência. O título diz o título de um conteúdo, de um post, claro. Assim, a gente tem o plano Monet, né, de desenvolvimento. Agora eu vou criar o plano Van Gogh, né? Então, cara, isso é a essência nossa. Eu que gosto desses artistas, eu gosto disso. Eu tenho toda uma filosofia por trás disso. E a pessoa pode copiar, mas, tipo, não vai ser a mesma coisa. Não tem a mesma essência, não tem etc. Essência. Então, um ponto que eu vejo bem importante é não se preocupar tanto com isso e fazer coisas que tenham a ver com a essência da marca
que naturalmente não tem como ele copiar aquilo, né? Eu até me preocupava mais antes, né? Tipo assim, que nem falou, cara, primeiro eu bloqueei. Aquela guria que me copiou no Stories, eu bloqueei ela, né? Daí eu fui falar com o time e o time falou, não. Ademir, relaxa. Hoje, Evandro, eu pode abrir uma empresa no lado da porta da Berlim Ambiental e copiar tudo, eu não me importo. Porque, tipo assim, eu sei qual é o jogo de fazer isso acontecer. E eu sei que a médio e longo prazo ela não vai jogar esse jogo. Ou seja, que é a parte de execução, né? Então, uma coisa é ela copiar uma ideia solta, outra coisa, tá falando até de copiar a empresa como um todo, né? Ela vai ter que executar melhor que tu. E daí é outro jogo. Sim, e se ela executar melhor que eu, pô, eu dou os parabéns. Mérito dela. Se ela executar melhor, é mérito dela. Mas no longo prazo, assim, é muito difícil. Às vezes eu vejo gente, cara, mas eu tenho um concorrente que ele nem pagar imposto, ele não paga. Que ele copia e, putz, é desleal, porque ele nem imposto ele não paga. Então, assim, ele consegue um preço, só que, tipo... Eu não consigo concorrer com o preço dele e tal, mas daí, assim, o que eu vejo, né? O processo de marketing é a teoria dos pontinhos verdes que você comenta, né? Então, quando a gente entrou na mentoria, a gente queria fechar um nicho de clientes. Daí já abriu outro projeto, né? E até dando um spoiler, a gente teve uma reunião essa semana que já um cliente nosso abriu um outro ramo de trabalho. Então, esse caminho que a gente trilhou é a nossa essência. Não tem como alguém copiar isso. Ele pode ver, ó, Ademir faz isso, faz aquilo, aquilo outro, mas não vai conseguir rodar isso. Então, essas coisas... Outro ponto também que eu vejo, Ademir, que é muito legal de trabalhar, que não tem como copiar, é quando você conta história de cliente. Então, por exemplo, alguém pode copiar aqui o nosso podcast... Só não tem como copiar o Ademir. Como é que vai copiar? Como é que vai copiar a história do Ademir? Entendeu? Alguém pode criar o mesmo conteúdo como fazer uma empresa não ser copiável, né? Mas essa história do que a gente está contando aqui agora não tem como ser copiável. Então, quando você conta história de cliente, quando você usa isso, não tem como. E já aconteceu com a gente, há um tempo atrás, a gente tinha um vídeo que apresentava a empresa, que explicava toda a nossa história e tal. E teve um ex-funcionário que ele saiu e montou uma outra empresa, oferecendo um serviço semelhante, e ele copiou o mesmo roteiro do vídeo e trocou os nomes. Tipo, trocou o meu nome e o do Tavo pelo nome dele, e um cliente nosso viu. E um cliente nosso viu e mandou, eu nem tinha percebido. Assim, zero preocupação, mas o próprio cliente falou, cara, assim... Sacanagem isso, né? Não, ele dizia que assim, cara, beira o ridículo, porque... as coisas não se conectam, né? Depois de um tempo, ele tava contando a minha história de infância. Ele contou a minha história de infância como se fosse dele, entendeu? E assim, as coisas não se conectam. Depois ele migrou, foi trabalhar com outra vertente e tal, que aí teve mais a ver com a essência dele, e, enfim, deu tudo certo. E outra coisa, isso, é quando ele falou assim, em longo prazo isso não sustenta, não tem sustentabilidade isso, né? Então, poxa, uma coisa é tu abrir um escritório que nem eu tenho, um escritório de engenharia, que vende um projeto, então tu vende um projeto, vende dois, tu pensa, pô, tô arrasando, né? Só que não viu os vales ainda. Tipo assim, não teve a problemática de ter um faturamento de jacaré. Claro. De assim, antes de a gente colocar o setor de marketing comercial, cara, eu vendia muito projeto, sabe? Tipo assim, pô, eu sou tecnicamente muito bom. Eu me comunico muito bem e passo. Eu tenho essa cara de alemão bravo e dá bastante confiança às pessoas, né? Daí até fala, Ademir, vai colocar Botox? Eu falei, não, vou perder minha arma de negociação. Vou perder vai acabar com a minha credibilidade. Daí eu percebi que quando eu vendia pra caramba, eu tinha que entregar pra caramba. Daí no outro mês não vendia nada. Claro. Né? Então daí quando tava quase acabando o projeto, eu percebi que não tinha faturamento nenhum também. Claro, assim, quem trabalha com projeto e tal, e trabalha com serviço e tal, ouvindo a gente, é muito comum isso acontecer, né? De não conseguir encaixar um projeto depois do outro, porque como ele é a mesma pessoa que vende e depois a mesma pessoa que entrega, então quando ele está entregando, não tem ninguém vendendo, teoricamente. Correto? E aí, quando terminou de entregar, eu preciso de mais dinheiro. E aí o ciclo de novo negócio não é assim, não. Não é assim. Terminei, gente, quem quer entrar aqui agora? Eu tenho que começar a prospectar, ir atrás, etc. Até quebrar a objeção. Sim. Não é varejo. Não é varejo que eu digo. Às vezes, uma negociação é maior do que entrar numa loja e comprar agora, né? O time de negociação dos meus clientes, né? Antes de passar todo o processo comercial, era 6 meses. Então, eu já sabia que a cada 6 meses tinha que estar colocando novos contatos para daqui a 6 meses fechar. Claro, você tinha que iniciar um contato agora para daqui a 6 meses esse cliente está entrando dentro da Berlim em média. Isso. E daí o que eu percebi? Por que eu falo que o nosso marketing é incopiável? Por exemplo, às vezes a gente tem lá um case de sucesso. Pô, teve um cliente que estava com um problema há 2 anos no órgão ambiental e não resolvia. Daí a gente foi lá, conversou com ele e primeiro,
nosso Instagram já é o nosso maior cartão de visitas. Porque ele já viu com quem fecha o trabalho, ele já viu o sorriso. Cara, melhor cartão de visita é o sorrisão do cara com a licença lá. Ele fez, pô, eu quero esse sorriso aí também. E daí o que a gente fez? Em um mês, a gente entregou a licença ambiental dele, que estava 2 anos rolando. Cara, quando eu convidei ele para tirar foto, ele queria estar no meu Instagram mostrando a licença que nem o amigo dele. E é muito louco isso, até comentar sobre isso, porque se tu pensar, tipo, licença ambiental tá longe de ser algo encantador que a pessoa quer bater uma foto da licença, é um desejo. Ele é literalmente o mal necessário para o negócio poder operar. E tu conseguir transformar isso em objeto de desejo... É um feito grandioso. É um feito grandioso, de verdade. Porque antes, até a nossa comunicação, quando a gente começou a falar mais, era muito do medo. Tipo, você vai ser multado, você vai ser fechado, seu patrimônio. Geralmente são negócios familiares, né? Agora não. A gente criou o desejo que a pessoa esteja tranquila. Claro, seja, ao invés de vender o medo, tu vende a tranquilidade. Vende a tranquilidade, né? Perfeito. Então, o que acontece também? Isso deve ser semelhante a vários ramos. Por exemplo, a gente tem um ramo muito específico, né? Todo mundo se conhece. Né? Eu tenho uma empresa disso, você tem uma empresa disso também. Mas a gente se conhece. Ô, Evandro, a gente vai jogar um beach tênis, toma uma gelada. Claro, o teu cliente é um ramo muito específico, né? Porque você atende madeireira, posto de gasolina, etc. Energia solar, né? Que então, está preenchendo muitas coisas. São nichos. São nichos e que, enfim, são poucas que têm... E é muito consolidado já. Daí, por exemplo, ele fala assim, eu tenho uma empresa semelhante à tua. Daí eu ligo para ti, Evandro, tô com um problema aqui, quem resolve? Então, se tu atende a pessoa principal, tu atende o nicho inteiro. Claro. Então, eles se conversam. Então, teve até um cliente que a gente fechou há pouco tempo, que ele viu um stories nosso e no concorrente dele. Claro. E ele falou, não, se ele resolve para aquele cara lá, eu quero que ele resolva para mim também. Claro. Então, virou desejo. Então, hoje, né, nesse nicho, ter a berlinha ambiental é um desejo. Legal. E outra coisa que foi muito legal que a gente... Por isso que eu digo que o nosso marketing é incopiável, né? Então, a gente faz as publicações para isso e daí cai no processo comercial. Nosso processo comercial hoje é muito ágil. Então, se você tem uma levantada de mão no Instagram hoje, né? Hoje é sexta-feira. Possivelmente até hoje, no final da tarde, você tem uma proposta já. Claro. Então, isso também já... Assim, se o nosso processo comercial, eles pensam, se o comercial deles já é assim, nas outras consultorias, como é que é? Pega o contato, semana que vem vou ver, daí semana que vem não posso, daí outra semana não sei o quê. 2 semanas para só conversar. Claro. Então, com o processo comercial muito ágil, o que a pessoa pensa? A operação é ágil também. Claro. A cultura da empresa é ágil, né? Isso é importante porque, assim, é um somatório de coisas que vão tornando a empresa única. Porque todo objetivo lá, de criar a marca de valor, também é que o cliente veja o negócio como único. E para eu tornar o negócio como único, é um somatório de estratégias que vão levar esse negócio a ser percebido pelo cliente. Porque uma coisa é você falar, nós somos únicos. Outra coisa é o cliente perceber isso. O cliente perceber. Então, você falou, quando a gente está falando de marca, a marca ela tem que refletir um sentimento que os clientes têm em relação a essa marca. Então, se o cliente tem essa sensação de confiabilidade, é isso que você está conseguindo passar para a galera. Isso, de fato, está sendo transmitida através de uma agilidade comercial, através de história, através de um posicionamento. Tudo isso vai somando dentro da cabeça do cliente um posicionamento dessa marca, entendeu? E outra coisa muito importante nisso tudo, né? Eu dou a 2 fatores. Primeiro é constância. Então, todo dia tem stories, toda semana tem publicação. Então, essa constância, porque assim, você confia naquilo que você vê, né? E o segundo ponto é a cultura muito forte de todo mundo na empresa pensar em marketing. Então, a pessoa que me copia no marketing hoje, né? Cara, ela sozinha, ela não conversa com a equipe. A gente não. A gente envolve toda a equipe, desde do processo de marketing ali, de criação de conteúdo, até a operação. Às vezes a operação vai lá e chama o pessoal do marketing e fala assim, esse aqui dá um stories legal. Claro. Então, isso também é incopiável. Então, a cultura da empresa, pensando sempre nisso, né? Porque se tu fazer quando dá, claro, nunca dá. Sim, até falando sobre isso, porque assim, para você conseguir ter constância, até falando, tanto nas vendas quanto no marketing, precisou criar, não um setor, mas precisou começar a criar equipe. Como que foi? Eu lembro que a gente conversou algumas vezes. Já ganhei alguns feedbacks sobre isso. Alguns feedbacks sobre isso, lá desde os primórdios. Como que foi? Eu lembro do café que a gente tomou lá no Itzy, etc. Desde o processo comercial, o processo de marketing. Como que foi o começo? O primeiro passo disso tudo, né?
foi aceitar que precisa de mais pessoas, né? Então, porque o consultor, né, o engenheiro como eu, ele acha que ele sempre vai fazer melhor e mais rápido. E na maioria das vezes vai. Só que tem que aceitar, né, a ineficiência. Tem uma história que eu guardo e falo para todo mundo, mas eu falo assim, pô, Ademir, eu faço 10 coisas, né? Daí eu contrato uma pessoa para fazer só uma. Pô, e dá um trabalhão para essa pessoa fazer só uma, né? Mas esse é o processo normal. Então, o primeiro passo é aceitar que você precisa de mais equipe, ponto. E o segundo passo que eu percebi, né? Eu fiz toda uma questão de um levantamento, assim, quanto de tempo eu gasto em cada atividade? Né? Então, tipo assim, tem atividades de alto valor agregado para a empresa, né? Tipo assim, eu tenho que fazer uma reunião com o gerente do Ministério Público. Pô, isso é alto valor agregado. Claro. Né? Outra, para mim, né? No meu caso, é assim, fazer o lançamento no sistema financeiro do estacionamento. Claro. Não rola isso. Né? E daí, primeiro, eu me liberei mais tempo da operação. Tá. O que foi? Eu tocava os projetos, fazia a gestão dos projetos, mas, por exemplo, fazer um mapa de localização, escrever um relatório da fauna e flora da região. Isso não fazia. Então, isso foi o primeiro passo. Foi olhar para a agenda que a gente chama lá da metodologia do farol. Eu vou olhar, e a gente faz aqui com os clientes. Você vai olhar para a tua agenda e ver o que você gera mais valor para o negócio, o que gera menos valor, o que você tem mais habilidade e menos habilidade. E aí, baseado naquilo, o farol que diz é porque aí tem lá o verde, amarelo e o vermelho. O que é vermelho você vai parar, delegar, etc. Amarelo você presta atenção. Algumas vezes faz, né? E o verde tu intensifica. Intensifica. Né? Daí eu fiz isso. Essa foi a primeira etapa. Então, percebi que precisava de mais gente no time, né? E daí, o que aconteceu? Eu coloquei eficiência tanto na operação quanto no marketing. Só que daí veio o segundo nível. Porque uma coisa é tu delegar algumas atividades operacionais. Tá. Outra coisa é o tático. Tá, mas qual foi a primeira pessoa que tu contratou para marketing e vendas? A primeira pessoa que eu contratei para marketing e vendas, né, foi uma pessoa para primeiro, dar constância na agenda comercial. O que ela fazia? Ela pegava e fazia as ligações para os clientes, falava assim, tudo bem, tem uma agenda com a Ademir aqui, uma reunião. Foi a Isa ou a Isis? Foi a Isis. Ah, né? tá. Deixa eu ver. Não, foi a Isa. Foi tu ou foi... Quem que foi primeiro no time? Foi tu? Foi a Isa. Então, até a história da entrada da Isa foi muito engraçada, porque a gente pegou e eu conheci ela já assim, né? E foi numa reunião de família que eu perguntei, o que tu faz? Eu faço isso. Eu falei, sério, tu faz isso? Eu já estava precisando contratar uma pessoa faz tempo já. Eu falei, talvez eu mande recado para ti e tal. Tá, já é todo um processo disso aí. Mas a primeira coisa que eu percebi é assim, na gestão comercial, ter histórico. Então, das primeiras ações que a gente teve no comercial... Registrar informação. Tá. Né? Porque antes era WhatsApp e se perdia... E daí o que a gente fez? A gente tem um software que a gente faz, entrou o contato, né? Entrou levantar de mão. Daí a gente faz toda a prospecção, faz reunião, proposta, follow-up e tal. Então, a primeira coisa no comercial, eu contratei uma pessoa para fazer isso. Ou seja, para... tirar tudo da cabeça do Ademir e colocar... botar ali dentro um mínimo de organização comercial para poder dar andamento. Isso, né? Gestão de software indicador. Tá, então, para poder ter indicação. Histórico, ou seja, poder ter funil lá cada semana, quantas propostas, como é que tá o status de cada um e assim por diante. Porque antes, como é que acontecia, né? Eu controlava meio que mensal, daí vai dar ruim. Eu trabalhava um pouco mais no comercial. Né? Agora não. Agora, com essas informações, tem constância. E também, o que acontece? As pessoas conseguem conversar com os clientes sem que esteja na mão do Ademir. Claro. Porque, pensa, às vezes dá uma audiência lá, uma audiência não consigo, tá? E aí, fulano, nanana. Claro. Tu diz dar continuidade na conversa comercial, né? E o que eu percebo, né? Ter um setor comercial e marketing ativo, né? Tem vários contratos que a gente fecha hoje que se eu tivesse sozinho eu não fecharia. Claro. Vários, assim, Até eu falo esse comercial, eu falo assim, poxa, esse aqui, cara, mérito 100% seu. 100% seu. Tá, e beleza, o comercial isso, depois enfim, a parte do marketing. Porque o que tu faz? Tu coloca o setor comercial, tu pensa que o problema é o comercial, né? Então, pô, você tem estrutura... Agora eu preciso alimentar isso de gente nova interessada chegando, né? Daí foi o que a gente fez. A gente colocou o processo comercial e o que a gente fez? A gente primeiro vendeu para quem já vendia. Cara, Ou seja, você começar a atacar quem gera cliente. Quem gera cliente. Tá. Só de fazer isso, a gente dobrou o faturamento da empresa. Né? Uma ação simples. Claro. Então, o que é? Só de tu colocar foco naquilo, Evandro, já expandiu de um jeito muito grande. Né? E daí a gente sabia, antes
cessar essa demanda reprimida. E eu pensei, não, já tem que pensar na próxima demanda. Então, a gente atuou na primeira frente, que é vender para quem já vendeu. E era muito engraçado, que eu conversava com o cliente e falava assim, nossa, Ademir, estava querendo falar com você. Então, eu percebi quanto dinheiro na mesa a gente deixava por não ter um setor comercial ativo. Claro. Né? Daí eu percebi, poxa, a gente tinha uma carteira de 40, 50 clientes. Se cada um indicasse um pouco e tal, sei lá, por 6 meses teria demanda comercial ali. Mas, uma hora ia cessar. Daí eu pensei, agora temos que estruturar o setor de marketing para jogar demanda nova ali. Né? E daí foi que a gente colocou. A gente entrou na mentoria marca de valor, seguimos o método, execução, né? Planejamento, execução. Então, mérito total da Isis aí e da Isa, né? Que pegaram esse touro pelo chifre aí e me ajudaram. Porque, por exemplo, eu também não teria tempo para fazer tudo isso também. Porque hoje a gente tá, sei lá, com 60 clientes na carteira. Dobrou, né? E pelo contrário, eu tô trabalhando menos do que quando eu tinha 30. Esse processo, eles entraram na mentoria em que mês? Entramos em janeiro. Em janeiro de 21, né? Em janeiro de 21? 22. De 22 agora? Esse ano. Ah, é verdade, claro, porque tu tinha entrado lá e aí nasceu o filho e aí acabou que você começou o processo em... Eu comprei já em outubro, né? Pra ver como confiar em vocês. Comprei, paguei e comecei só em janeiro. Poxa, devia ter fugido com o dinheiro. Mas não fugimos com o dinheiro, então aí começou em janeiro. Pra ver como eu acreditava no trabalho de vocês, né? Tipo, daí a gente começou em janeiro e foi muito engraçado, porque assim, janeiro foi um mês horrível. Mês horrível, tipo assim, foi o pior, o mais baixo faturamento da empresa foi em janeiro, né? E daí fevereiro, março, daí eu percebi que janeiro, fevereiro e março só tinha vendas nas 2 últimas semanas. Eu pensei que estranho isso, né? Daí, primeiro eu imaginava, porque, dia 5 tem folha de pagamento, né? Essas coisas todas. E meu cliente não fecha dia 5. Daí eu conversei com o Tavo, né? Ganhei um belo puxão de orelha. E falou assim, muda isso. Daí, o que aconteceu? Nos próximos meses, as semanas que a gente mais fechava, adivinha qual era? Início. E eu percebi qual era a causa raiz disso. Por quê? Nas 2 primeiras semanas eu estava muito atucanado entregando os projetos, ajudando. Claro. Por mais que tenha equipe, né? Mas às vezes tem uns pontos principais que tem que estar ajustando. E daí chegava dia 15, né? Eu olhava o DFC, o DRE e pensava, caralho, dá ruim, tem que vender. Daí vendia nas últimas 2 semanas. Claro. Daí o que aconteceu de abril ainda foi um mês que a gente bateu, foi fraco de vendas, mas de abril até hoje, Evandro... Assim, hoje eu estou em setembro, só o pessoal se localizar. Abril, então, maio, junho, julho, agosto, setembro. A gente vem 5 meses crescendo o valor de venda realizada. A gente acredita muito que assim, bater o cartão e começar tudo de novo no mesmo dia, né? Assim, hoje foi esse dia, foi top. Amanhã a gente chega no escritório, bate o cartãozinho de novo lá e começa tudo de novo, né? Hoje foi horrível. Amanhã bate o cartão e começa tudo de novo. A gente acredita muito na execução, sabe? Na execução geral. E assim, a gente conseguiu em agosto, né? Nós batemos 4 recordes na empresa. Recordes, né? Tipo assim... Então fizemos festa temática, fizemos festa do Poderoso Chefão. Todos os clientes adoraram. Falaram, eu quero participar também. Né? Isso é legal demais, assim. Inclusive, até um parênteses que é... Quando você utiliza, falando da parte da Incopiável lá também, quando você utiliza nomes próprios, nomes próprios para serviço, festas, comemorações temáticas, tudo isso vai se tornando um negócio único. Incopiável, é único. Conta a história da Meta Meu Deus. Essa é uma boa meta, né? E o que a gente faz? A gente tem o planejamento estratégico, né? E daí a gente tinha dividido as metas desde o início Desde que a gente já me orientou a fazer isso, sei lá. Eu já fui até bulinado nesse podcast. Quero deixar registrado isso aqui, ó. Eu sempre fui muito bulinado nesse podcast aqui. Tem vários aí. Se você ouvir um podcast, porque eu tenho um amigo meu que eu fazia academia todo dia, sou eu, tá? Só que daí, em vez de levar para o lado pessoal, pensei, vamos melhorar isso, né? E foi o que eu fiz. Daí. Às vezes a gente dá feedback para os clientes durante o podcast, para ver se eles vão ouvir. E eu ouvi, né? E daí, até no plano de liderança que a gente fez, daí teve um dia específico, coloquei só sobre o comercial. Daí coloquei o podcast número 69. Olha aí. E daí fala assim, não, porque eu tenho um amigo meu, e não sei o quê. Daí eu parei o vídeo e falei assim, você sabe o que ele tá falando? O chapéu serviu. Você sabe o que ele tá falando? Não sei. Eu falei, sou eu. E daí, desde aquela época, eu criei 3 metas, né? Que é a meta ruim,
Que é tipo, se eu É o bater... mínimo necessário pra sobreviver, Pra né? empatar. Assim, pra sobreviver, né? Tipo assim, pra nem comprar café. Tipo assim, só deu pro sal, né? E daí tem a meta boa, que a gente jogou bem, um resultado aceitável. E tem a meta top. Pensa, porra, agora estamos bem. Tipo, isso a super meta lá, a meta top. E daí a gente resolveu criar a meta Meu Deus. O que que é? Cara, a meta Meu Deus é se tudo der certo... Se as estrelas se alinharem e a gente fizer um negócio absurdo que pra gente olhar pra aquilo e dizer, meu Deus. E daí o que aconteceu? A gente criou a meta Meu Deus e batemos a meta Meu Deus. Então, achei muito engraçado porque o que é isso? A meta Meu Deus nada mais é de tu não colocar tampa no teu negócio. Que a tampa é tu mesmo que tu coloca, né? Eu tive um encontro essa semana com um escritório de engenharia e arquitetura e uma amiga, né? Falou, poxa, eu bati 100 mil de faturamento, mas eu sei que não é todo mês assim. Como isso? Tem que se perguntar o porquê não, né? Então, a meta, meu Deus, é para dizer assim, o porquê não pode dar tudo certo, né? E por coincidência, já bateu a meta, meu Deus, 2 vezes, né? Então, a gente bateu a meta, meu Deus, em julho, bateu a meta, meu Deus, em agosto. E esse mês, o pessoal estava meio desmotivado, que a gente estava no meio da meta e tal. Ontem a gente passou um orçamento, né? Então, hoje é dia 30. Hoje é dia 30, tem hoje pra fechar. Tem jogo ainda, né? Fechando esse orçamento, a gente bate novamente a meta, meu Deus. Uau, sensacional. Então, assim, isso dá uma energia muito grande pra mim, como dono de empresa, né? Pra equipe, pra todo mundo, que já sabe que eu vi assim, ó, é meta, meu Deus, é comemoração, meu Deus. Claro. Então, assim, gera uma energia no time de um jeito muito engraçado. Claro. E isso também motiva todo mundo. Então, por isso que também isso é incopiável também. Perfeito. Então, é exatamente isso. É muito legal, até porque aqui dentro do Marca de Valor da mentoria, um monte de gente, depois dessa história, começou a criar a meta do meu Deus, outras empresas que participam aqui, porque cria um estímulo maior ainda, assim, também, não é que eu estou esperando aquilo, mas e se acontecer? Abre um campo bem maior, né? Santo Agostinho fala, né? Ele fala assim, é primeiro ver para crer, né? Eu acredito ao contrário. Primeiro, o empreendedorismo é isso. Tem que crer para depois tu ver. Claro. Né? Tem que dar esse salto de coragem. E até falando sobre rotina, rotina de marketing. Ou seja, o que é a rotina de vocês na parte de marketing hoje? Perfeito. Assim, uma das mudanças que tem que ter quando tu coloca equipe é a agenda. Tem que ter agenda, né? E horários bem definidos, principalmente para... Agenda, tu diz, da pessoa, agenda do time ou agenda tua com o time? As 3. Muito boa pergunta, né? Então, lá no escritório a gente tem a Bruna, né? A Bruna comanda praticamente a agenda da empresa inteira. Totalmente assim? Perfil terra, organizado. A gente fala, tem que gravar um vídeo. Não existe tem que gravar um vídeo na empresa. Põe na agenda. Eu tenho que fazer uma reunião. Então já vamos pôr na agenda. Então, ela sempre fica catequizando todo mundo com isso, né? Legal. Daí, o que a gente definiu? A gente definiu rotina. Então, na segunda-feira, a gente tem rotina setoriais, né? Tem uma reunião de radar que vai o financeiro, a operação, o financeiro, o comercial e a operação. Legal. Daí, a gente já diz como é que tá a semana. O financeiro já disse se dá para investir alguma coisa, se está degringolado, né? Sem cortar o café. Sem cortar o café. E daí, depois tem as reuniões setoriais, né? Daí, assim, o marketing já sabe o que vai publicar. Vai primeiro falar... Quais foram o trabalho da semana passada, o que publicou? Resultado passado. O que deu certo, o que deu errado. E quais vão ser os objetivos da semana. Tá. Daqui serão discutidos na próxima, né? Então, a gente tem rotina de geração de conteúdo e rotina também de gestão do setor. Tá. Isso de gestão e de rotina de afazeres. O que a pessoa do marketing faz na semana dela? Sim, ela já tem definido assim... Na segunda-feira, né? Define, vai ter vídeo? Sim. Qual dia vai ser gravado? Qual dia vai ser editado? Qual vai ser os stories de cada dia, né? Os stories da quarta-feira eu vou editar na quarta de manhã e vou encaminhar, né? A Isa, é muito engraçado que a Isa, ela comanda o marketing lá, porque eu falo, Isa, publica isso aqui agora e tal. Ela assim, não, esse aqui vai ser só na quinta, né? Então, o próprio setor vai dando essa autonomia de rotina também. Então, eu crio muito o balizamento, quero que seja feito isso, quero a postagem assim. Muitas postagens ainda eu valido, isso aqui tá bom, esse conteúdo foi um pouco forte, né? Mas ficou um pouco forte. O que é um conteúdo um pouco forte? A gente colocou um post, né? Que a gente atende muito o setor madeireiro. Claro. E daí, a gente percebe que é considerado vilão. Quando pensar na Mata Atlântica, na Amazônia, é o desmatamento. E daí a gente fez um post bem polêmico dizendo assim, você pensa que quem trabalha com madeira trabalha de forma ilegal? Não.
Né? Então tem toda uma regulamentação por trás disso. Ou seja, não necessariamente a pessoa tem madeireira, ela está desmatando a Amazônia. Isso mesmo, perfeito. Né? E as pessoas que trabalham com isso sabem isso também. Mas claro. a grande mídia joga esse carimbo, né? Por exemplo, no Mato Grosso hoje, uma pessoa que trabalha no ramo de madeira é mais mal visto que um narcotraficante. Claro. E eles falam isso no setor. E a gente fez um post sobre isso, polêmico pra caramba. Um monte de gente batendo palminha, fala assim, eu concordo com o que você falou. Claro. Né? Sendo recriminado. Entendi. Então, esse é um post... Mas esse foi ou não foi? Esse foi aprovado? Foi aprovado. A gente jogou pra ver como é que dava lá. E aí, o que acontece? Isso é incopiável também. Porque é uma opinião, né? É uma opinião. É uma opinião. É uma opinião, uma crença que vocês têm, etc. Daí o setor de marketing, por exemplo, assim, no início, quando a gente colocou, a gente conseguia fazer a rotina do marketing da semana. Porque era, assim, é que nem trocar a roda do carro andando, né? Então, a gente tocando operação, trocando comercial e o marketing ali no meio. Claro. Né? Ficava até meio assim. E daí a gente conseguia fazer por uma semana e olha lá. Depois a gente conseguiu para 2. Daí eu falei, Isa, você é responsável pelo calendário de publicação do mês. O que ela fez? Colocou na agenda uma reunião das postagens do mês, colocou todo mundo ali e chamou todo mundo para a mesa. Claro. Resolveu o problema. Então a gente conseguiu colocar uma rotina mais a longo prazo. E outra coisa que a gente percebe também, que a gente faz as publicações do marketing conforme o que o comercial quer vender mais. Por exemplo? Por exemplo, a gente tem serviços eventuais, que a pessoa quer vender um PGRS, quer ver uma licença ambiental, que é um serviço mais pontual. Né? Então, eles são bons porque geram caixa rápido, mas geram estresse na operação. Sim. Então, dependendo do mês como é que tá, fala assim, pessoal, vamos colocar energia no eventual. Dá para colocar, tem mês que não dá, tem mês que dá. E daí o que acontece? E agora a gente está focando nos trabalhos recorrentes. Na prática, porque assim, quando eu pensava, vou botar foco em mais nesse serviço ou no produto, geralmente o que eu vejo os empresários fazendo é panfletagem digital. Então eu vou postar mais sobre isso, Faça a sua licença ambiental comigo. Isso, isso. Garanta já a sua licença ambiental hoje mesmo. Não. Daí a gente faz ao contrário, a gente faz conteúdo, né, que vão gerar a pessoa consciência para ter aquilo. Tá muito bem educado, né, cara? Como é que funciona essa mentoria? Ou, por exemplo, a gente publica um cara sorrisão de orelha a orelha com a licença ambiental. Ou cria um conteúdo que vai informar sobre esse assunto, porque vai despertar o interesse na pessoa. Isso mesmo. Daí, conforme o comercial quer, ele vai jogando pro marketing. Outra coisa, daí sim, a gente percebeu que esse modelo, ele é bom a curto prazo. Porque é o estresse comercial, o estresse na operação, porque quando vem um problema desse, tem que ser executado muito rapidamente. O que a gente percebeu? Cara, a gente tem que voltar agora a colocar energia nos trabalhos recorrentes. Claro. Porque assim, tem empresas maiores que têm maior demanda, que eles não querem colocar 12, 15, 20 mil numa vez só. Mas se tu coloca no provisionamento, no planejamento estratégico deles, sei lá, um valor de um salário mínimo, 2 salários mínimos por mês, para eles é melhor. Claro. E para a gente é melhor que a gente consegue fazer uma previsibilidade de entrega de projeto, a gente consegue ter uma previsibilidade de equipe, que a gente sabe quantas pessoas são para atender cada cliente, então isso dá uma segurança e uma autonomia. Até um dos pontos que a gente percebe, Evandro, que assim, a Berlin tem um resultado desse que a gente está tendo hoje pela gestão forte que a gente tem. Né? Controle, a questão do funil que passa na mentoria. Toda semana a gente atualiza o funil. Da segunda de manhã, Ademir, eu quero ver um negócio com você. Eu falei, o funil do seu está pronto? Não. Então, funil. Primeira coisa, sabe, colocar o dedinho ali e dizer assim, e aí, como é que tá? Botar o dedinho no pulso, né? Inclusive, o Ademir vai falar bastante de execução, né? Inclusive, vou te recomendar um livro, eu acho que tu leu, né? O Execução. Tem um livro chamado Execução, do Ram Charan. Recomendo demais, porque executar bem, fazer o negócio funcionar bem, também é uma maneira de tornar a empresa incopiável. Uma das maneiras que vai somando dentro disso tudo, né? Sensacional. Aproveitando, Ademir, qual que é o @ da Berlin Ambiental para o pessoal entrar lá e copiar? Muito importante, né? A nossa bio tá top, hein? Quem quiser você entra aí no @ pra vocês entrarem lá e poder copiar tudo que ele posta. Agora até vou dar um adendo aí. Eu tenho um amigo meu, que eu não vou dizer quem é. O Evandro conhece, ele lá de Blumenau, né? Que ele pensou, vou ter que colocar esse negócio no Instagram também. E daí eu vi, ele colocou a bio igual a minha. Mudou uma palavrinha lá, daí eu falei, poxa, o que é isso aqui? Poxa, caramba. Daí ele assim, poxa, caramba, é bem esse aí. E daí ele assim, não, Ademir, pedi pra estagiária aqui, ela foi pegar uma referência. Eu falei, não tem problema não, pode deixar aí. Uma hora vai acabar, uma hora eu vou mudar e aí, enfim, tá tudo certo, né? Mas qual que é o @?
@berlim.ambiental. A Berlim.ambiental. Até a escolha do nome nosso foi pensado. Porque como é que são as consultorias hoje? JA Consultoria Ambiental. Que ou, no meu caso, seria AD Consultoria Ambiental. Que seria Ademir Desgrin Consultoria Ambiental. Ou Desgrin Poderia Consultoria... ser Ademito Consultoria Ambiental. Ia dar boa. Esse é outro bullying interno que, que a gente tem. Só que eu escolhi um nome como Berlim Ambiental para construir algo maior do que eu. Né? Então, construir... Não simplesmente uma coisa assim que esteja linkada à minha pessoa, né? Cara, a minha pessoa está linkada como criação do projeto. Mas vai chegar um tempo que eu falo que assim, eu vou chegar na empresa e dizer assim, ó, eu quero que faça isso. A pessoa vai dizer, não vou fazer, porque a cultura da empresa não é disso. A Berlim Ambiental não faz isso, tá errado. Exatamente por aí. É isso que eu penso. Sensacional, Ademir. Sim, parabéns pelo trabalho de vocês. Inclusive, quem está nos ouvindo aqui, se você quiser conversar com os nossos consultores, a gente oferece algumas sessões estratégicas gratuitas. Todas as semanas você pode entrar em codirect.com.br/mentoria. Preenche o cadastro, o consultor vai te ligar, vai te fazer umas perguntas para saber quem ele vai direcionar, o especialista que ele vai direcionar para conversar com você e te ajudar a ter mais clareza sobre quais são os maiores obstáculos que você está tendo e o potencial de crescimento da sua empresa. E se a gente gostar de você e você gostar da gente, a gente apresenta uma proposta de trabalho em conjunto, certo? Também se inscreve no nosso canal no YouTube. Tem um botão, se você está vendo pelo YouTube, tem um botão ali, inscrever-se, tem um sininho para ativar as notificações. Pode entrar lá no nosso Instagram também, @codirectbr, manda uma mensagem e compartilha esse episódio aí com outros empresários que têm medo da sua empresa ser copiada. Valeu, Ademir. Um forte abraço. Valeu. Tchau, gente.